Muito bom. Bora agora então para a nossa redação conversar com o José Paes. Boa noite, Zé. O Palmeiras já decidiu se vai colocar titulares ou reservas na estreia da Libertadores? Fala, Mi, beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente, abraço pro Silver, pro Miller também. Pois é, Abel Ferreira já tomou esta decisão, minha amiga Nela, e teremos reservas em campo lá em La Paz, na Bolívia, pro jogo entre Bolívar e Palmeiras, jogo que acontece amanhã às 9h30 da noite, lá na altitude de quase 4.000 metros, como a gente comentava ontem aqui no Gazeta Esportiva. E olha só, Michele, o Abel Ferreira, dos 23 relacionados para essa partida aí, 15 são crias da academia, são jogadores da base do Palmeiras. O Palmeiras vai ter um time muito reserva em campo, só o Gabriel Menino e o Breno Lopes, que foram titulares no último jogo do Palmeiras, né, a primeira final aí do Campeonato Paulista, estão com a delegação lá em La Paz, na Bolívia. De resto, só reservas. Então é um jogo que promete bastante. O Palmeiras em 2022 na Libertadores também estreou com o time reserva e agora em 2023 vai estrear com o seu time alternativo na Copa Libertadores da América. O Arthur e o Richard Rios, os dois jogadores que foram contratados aí recentemente pelo Palmeiras, estão com a delegação lá em La Paz, e o Arthur, ex-Bragantino, tem tudo para ser titular nesse jogo. Então chegou recentemente aí, não pôde atuar, claro, no Campeonato Paulista, mas nessa partida de estreia aí da Copa Libertadores, o Arthur então deve começar jogando, Michele. Ontem a gente debatia aqui, né, será que o Palmeiras vai com o time titular, será que vai com o time reserva? O Silvestre até comentava aqui também, né, no Gazeta Esportiva, mas enfim, teremos aí um time reserva do Verdão em campo lá na altitude de quase 4.000 metros de La Paz. Pergunto para você, Michele, para o Silver, para o Miller, para todo mundo aí que está assistindo o Gazeta Esportiva, será que é uma boa começar com reservas na Copa Libertadores da América? A gente sabe que o Palmeiras tem um timaço, tem tudo para se classificar no seu grupo, né? Mas vai começar com reservas porque está pensando no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, que acontece no próximo domingo, no Allianz Parque. O Palmeiras precisando reverter aí a derrota do primeiro jogo por 2-1 para o Água Santa. Então deixa o questionamento para você, minha amiga. Bom ou ruim estrear com reservas na Liberta, Michele? Você vê como o tempo é o senhor da razão, né? Quando o Abel chegou, ele esnobou o Paulista. Ele não deu esse valor todo pro Paulista. Não. E agora ele tá indo com todo o respeito contra o Água Santa e pondo os reservas para jogar, tá certo? Eu fiquei surpreso, para te falar a verdade, Michele. Achei que ele fosse com a força máxima. Também acho. Porque o Palmeiras ficou treinando, jogou domingo, vai jogar quarta, tem viagem, altitude, tudo bem, mas, pô, fica um belo tempo treinando. E o Abel, na última coletiva, disse que não mudaria o planejamento do jogo de quarta em relação ao resultado de domingo. Ou seja, já estava no plano do Abel, aqui guardadinho na manga, né, que ele ia botar o time praticamente reserva. Mas pode ser uma oportunidade, Miriam, a gente estava comentando até enquanto você falava, para o Arthur, por exemplo, estrear e ganhar uma vaga de titular no time para o jogo da final do Campeonato Paulista. Acertou, Miller? Para mim ele acertou, até porque o Abel tem um elenco bom, né? A garotada muito boa que subiram, né? E outra, Michele, ele está no dia a dia com os jogadores, né? Tá. Ele conhece, né, os jogadores, né? Essa garotada que veio da base. É bom dar rodagem também. Eu né? acho legal isso, dá confiança para. Aí ele ganha o grupo. Libertadores, estreia, é um risco necessário. Prioriza-se uma final, tá certo? Campeonato Paulista é vitrine e valoriza tanto o treinador quanto os jogadores. Então acho que ele tá certo em mesclar, até porque nos jogos de volta aqui em casa, Michele, ele vai, lógico, terá todos os titulares, o time titular, e o Palmeiras não tem corre risco nenhum. O Arthur tem que ser titular? Falei uma bobagem. Tem que ser titular gigante. no domingo também. Eu quero corrigir uma bobagem, porque eu imaginei que o Arthur pudesse ganhar a posição para a final do Campeonato Paulista, mas ele não pode jogar o Campeonato Paulista porque ele está no Bragantino. Perdão, não sei o quê. Verdade. Passa batido. Agora, o Abel fez esse mesmo planejamento no ano passado. Ele priorizou o Campeonato Paulista e colocou o time B, digamos assim, na fase de grupos da Libertadores, deu super certo. Hoje, está na hora de falar sobre essa história do Abel Ferreira despertar o interesse de um grande clube inglês, José Paes. Vem na tela, Zé Paes. Põe o Zé na tela. Põe o Zé na tela, porque eu quero que ele explique tudo sobre esse assunto. Pare tudo. Qual clube quer o Abel? Isso é fato ou isso é boato, José Paes? Boa noite.
Boa noite de novo, Mi. Vamos por partes aí. É fato, sim, que Abel Ferreira, ele tá aí despertando o interesse do Chelsea da Inglaterra. Chelsea recentemente aí demitiu o seu treinador, o Graham Potter, que era o técnico do Chelsea, acabou perdendo no último domingo para o Aston Villa em casa, em Stamford Bridge, por 2-0, e aí ele acabou perdendo o emprego. Então o Chelsea agora está atrás de um novo treinador. Aí fizeram lá uma listinha, lá a diretoria do Chelsea se reuniu, meteram a listinha e o Abel Ferreira estaria nessa lista aí, nos candidatos a técnico do Chelsea. Mas é bem verdade que o Abel Ferreira está lá no fim da lista, viu, Michele? Está lá para os últimos lugares. Ele deixou uma boa impressão em 2021, quando o Palmeiras acabou enfrentando o Chelsea lá na final do Mundial, mas tem outros nomes aí antes do Abel nessa lista. Por exemplo, Luiz Henrique, que foi técnico recentemente aí da Espanha na Copa do Mundo, o Pochettino, Maurício Pochettino, que treinou Tottenham, Paris Saint-Germain, já tem uma grande carreira lá na Europa, o Rubem Amorim também, treinador português, mas o alvo de fato do Chelsea é o Julian Nagelsmann, que era técnico do Bayern de Munique, recentemente acabou sendo demitido, o Thomas Tuchel foi lá para o lugar dele, e o Nagelsmann é o alvo então aí do Chelsea para a sequência dessa temporada de 2023. Mas aí todo mundo já está com o cabelo em pé, os palmeirenses, não vai tirar o Abel de nós de jeito nenhum. Calma, gente, ele tá lá na listinha do Chelsea, mas está em último lugar, lá nos últimos lugares. Por enquanto continua no Palmeiras, a intenção do Palmeiras é ainda estender um pouco mais o contrato com o Abel Ferreira, essa é a intenção da presidente Leila Pereira, mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas calma. Por enquanto, o Abel segue no Palmeiras e tá lá no finzinho da lista, Michele, do Chelsea. Fica tranquilo aí, a galera palmeirense que tá assistindo o Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho eu volto pra gente conversar um pouquinho sobre o Endrick, tá bom, Michele? Tem um assuntinho aí interessante em relação ao Endrick e queria saber de vocês. Tá com a gente, Zé? O que é que você ia falar do Endrick? O que aconteceu? Pois é, o Endrick, ele deu uma entrevista aí para a revista GQ Brasil, né, que vai sair agora em abril, e ele falou sobre alguns temas importantes. O Endrick vem sofrendo uma pressão danada nesse início de 2023 aí com a camisa do Palmeiras, passou por uma seca de gols, né, recentemente, aí marcou agora contra o Água Santa aí na primeira final do Campeonato Paulista. Ele deu algumas declarações interessantes. Por exemplo, ninguém deve ter dó de mim ou ficar passando a mão na minha cabeça, disse o Endrick aí nessa entrevista lá à GQ Brasil. A gente lembra, viu, Michele, que nesse início de temporada o Abel acabou colocando o Endrick no banco de reservas, foi um bafafá danado. Ele disse que o Endrick tem que ser tratado como qualquer outro jogador do Palmeiras, não é porque ele é uma joia do Palmeiras, que ele tem 16 anos, foi vendido para o Real Madrid aí por 400 milhões de reais, que teria que ficar passando a mão na cabeça do Endrick. O Endrick foi para o banco de reservas, isso fez bem para ele agora está voltando aos pouquinhos, marcou o gol contra o Água Santa e muito possivelmente, viu, Michele, ele deve ser titular na partida contra o Água Santa, o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, porque o Endrick ele não foi lá para a Bolívia, não foi para La Paz, onde o Palmeiras joga amanhã então na estreia aí da Copa Libertadores, ele ficou aqui no Brasil. Então a tendência, já que o Abel deixou todos os titulares aqui praticamente no Brasil, é que o Endrick jogue esse jogo, essa segunda final aí contra o Água Santa no Allianz Parque. Nessa mesma entrevista à GQ Brasil, o Endrick também falou sobre as comparações que vem tendo entre ele e o Pelé. Disse o seguinte: às vezes me pergunto por que colocaram tanta mídia em mim. Eu não pedi isso. Tem situações que passam do limite. Ele é o novo Pelé. Cara, ninguém vai ser o Pelé. Pelé é o rei do futebol. Mas agora não tem o que fazer. Não dá para pedir para as pessoas não falarem da minha vida. Vocês acham que tá certo o Endrick aí dando essas declarações aí para a revista GQ Brasil? Que tá muita gente colocando uma pressão em cima dele, um garoto só de 16 anos. Como é que vocês avaliam essa situação aí, Mi? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.